Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei resolver alguns exercícios de adição e subtração de números racionais. Calcule. Letra A, 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Eu tenho aqui adição na letra A, eu tenho adição de duas frações. Se eu analisar essas duas frações, eu posso ver que os denominadores são distintos, ou seja, são diferentes. O denominador da primeira fração é 2 e o denominador da segunda fração é 4. Como os denominadores são distintos, a primeira coisa que eu tenho que fazer qual é? Achar uma forma de deixar esses denominadores iguais. E como que eu posso fazer para deixar os denominadores iguais? Primeiramente eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Se você não sabe calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, sugiro que veja uma videoaula minha intitulada Mínimo Múltiplo Comum, que está nesse canal do YouTube. Então vamos lá. O 2 é dividido por 2? Sim. O 4 é divisível por 2? Sim. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, abaixo o 2 aqui. Agora, por 2 dá 1 e dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. Vou escrever aqui embaixo. Mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. De posse essa informação, vou escrever aqui 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Então aqui, ó, vou colocar 4 mais 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 é 2. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3 é 3. Agora veja que os denominadores são iguais. Então o que eu faço? Mantenho os denominadores e somo os numeradores. Então, a soma dessas duas frações é igual à fração 5 sobre 4. Então a resposta da letra A é 5 sobre 4. Letra B. Na letra B eu tenho uma fração que está sendo subtraída de um número inteiro. Então como que eu posso proceder? Eu tenho 3 sobre 4 menos 1. Eu posso deixar esses dois números na forma de fração. O primeiro já está na forma de fração. Agora como é que eu faço para deixar o segundo número na forma de fração? Vou fazer assim, ó. 3 sobre 4 menos 1 sobre 1. Eu altero alguma coisa quando eu pego 1 e divido por 1? Não. Agora o que eu vou fazer? Os denominadores das duas frações são distintos. Então teria que calcular o mínimo múltiplo comum de quem? De 4 e de 1. Mas o mínimo múltiplo comum de 4 e 1 é 4. Então aqui eu vou pegar, vou colocar o 4 aqui, que é referente à primeira fração, menos esse outro 4 aqui, que é referente à segunda fração. Agora 4 dividido por 4 é 1, vezes 3 é 3. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Opa, agora eu tenho uma subtração de duas frações, mas com denominadores iguais. Então como é que eu faço? Mantenho os denominadores e subtraio então os numeradores. Então isso é igual a menos 1 sobre 4. Então a letra B, a resposta é igual à fração menos 1 sobre 4. Letra C. Eu tenho a soma de três frações. 2 sobre 3 mais 4 sobre 5 mais 1 sobre 5. Como que eu procedo então na execução dessa soma? Veja que as duas primeiras frações, os denominadores são distintos. Quando os denominadores são distintos, qual é o primeiro procedimento que eu tenho que fazer? Calcular o mínimo múltiplo comum. Então eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 5. Vai ser o quê? Qual é o número mais baixo, positivo, diferente de 1 que divide 3? Só pode ser o próprio 3. Então aqui vai ser 3. O 3 não divide o 5. Mantenho o 5. Mantenho o 5. Depois, qual é o número mais baixo, ou o número mais baixo e positivo, que divide o 5 e é diferente de 1? Só pode ser o 2 divide o 5? Não. O 3 divide o 5? Não. O 4 divide o 5? Não. O 5 divide o 5? Sim. Então, o 5 então é o número mais baixo, diferente de 1 e positivo que divide o 5. Então aqui dá 5, aqui dá 1, 1 e 1. Então o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Vou escrever aqui embaixo. Ó. Mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 5 é 15. Então vou escrever aqui 2 sobre 3 mais 4 sobre 5 mais 1 sobre 5. Então aqui, ó, o 15 referente à primeira fração mais
o 15 referente à segunda fração, mais o 15 referente à terceira fração. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 é 10. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 4 é 12. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1 é 3. Agora veja que eu tenho a soma de 3 frações com denominadores comuns. Então o que eu faço? Mantenho o denominador e somo o numerador. Então fica 10, 12, mais 3. Isso é igual a 25 sobre 15. Então a resposta da letra C seria a fração 25 sobre 15. Alguém pode falar, mas dá para simplificar. Sim. Se eu dividir em cima e embaixo por 5, eu vou ganhar então a fração 25 sobre 15 é equivalente à fração 5 sobre 3. Então a resposta da letra C também poderia ser 5 sobre 3. Ou seja, eu fiz uma simplificação. Letra D. 1 sobre 3 mais 3 sobre 5. Veja que os denominadores dessas duas frações são distintos. Em vez de eu pegar e calcular o mínimo múltiplo comum, para igualar os denominadores, eu vou fazer o produto desses denominadores. Então, o denominador dessas duas frações vão ser 15, porque 3 vezes 5 é 15. Né? Em vez de eu calcular o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, eu posso fazer o produto deles. Por isso que aqui eu coloquei 15 e aqui 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 é 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Agora os denominadores são comuns, então mantém-se o denominador e soma-se o numerador. Então, isso aqui é igual a 14 sobre 15. Resposta à letra D, 14 sobre 15. Tem como simplificar? Não tem como simplificar, porque o 14 é divisível por um número par e o 15 é divisível por um número ímpar. Então, nesse caso aqui, não tem como fazer a simplificação. Letra E. 3 sobre 2, menos 1 sobre 3, mais 4 sobre 3. Veja que agora aqui, novamente, as duas primeiras frações, os denominadores são distintos. Eu poderia tirar um mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 3, como eu posso fazer o produto também desses denominadores. Então eu vou fazer isso. 3 sobre 2, menos 1 sobre 3, mais 4 sobre 3. Se eu fazer o produto para colocar como sendo denominadores dessas três frações, eu vou ter aqui 18 menos 18 mais 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 3 é 27. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 1 é 6. Então é menos 6. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. Veja que agora os denominadores são comuns. Então vou manter os denominadores. Vou manter o denominador, não os denominadores. Vou manter o denominador. E vou somar o numerador. Então 27 menos 6 mais 24. Isso aqui pode ser igual a 27 mais 18 sobre 18. E isso é igual então a 45 sobre 18. Então essa seria a resposta da letra E. Letra F. Bom, agora aqui eu tenho os três denominadores distintos. E eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, que é para a gente testar. Né, e aprender a calcular o mínimo comum, fazer também por esse processo, né, achar um denominador comum aos três pelo processo do mínimo múltiplo comum. Então tem que começar por 2, dá 2, 7 não é divisível por 2, mantenho, o 9 também não, mantenho. Depois por 2 dá 1, o 7 não se divide, mantenho, e aqui por 9. Depois aqui, o 3 divide o 7? Não, o 3 divide o 9? Divide, então por 3, aqui 3, mantém o 7 e 1. O 3 não continua não dividindo o 7, mas divide o 3, coloca 1. E agora por 7. Dá 1, 1 e 1. Então, fazendo produtos aqui dá 256. Então, o mínimo múltiplo comum de 9, 7 e 4 é
252. Como o mínimo múltiplo comum de 9, 7 e 4 é 252, então eu vou fazer assim. Menos 2 sobre 9, mais 2 sobre 7, menos 3 sobre 4. Sinal de menos, agora aqui 252, mais 252, menos 252. 252 dividido por 9 dá 28. 28 vezes 2, 56. 252 dividido por 7 dá 36. 36 vezes 2, 72. 252 dividido por 4 dá 63. 63 vezes 3, 189. Bom, agora o denominador é comum para as três frações. Mantém-se o denominador, 252, e soma-se os numeradores. Isso é igual a menos 173 dividido por 252. Não dá para fazer uma simplificação aqui porque 173 é um número primo. Agora, na letra E, daria para mim simplificar, porque tinha dado 45 sobre 18. Então, poderia simplificar por 3 e por 3, daria 15 sobre 6. Ainda daria para dividir por 3 aqui e por 3 aqui, daria 5 sobre 2. Letra G. Menos 1 mais 3 sobre 4. Observe que na maioria dos exercícios a gente calculou o mínimo múltiplo comum para deixar os denominadores iguais. Na letra G a gente vai fazer diferente. Eu vou fazer o produto aqui, ó, assim, quer ver? Então, menos 1 mais 3 sobre 4. Então, ao invés de eu calcular o mínimo múltiplo comum ou dividir aqui por 1, eu posso fazer a multiplicação cruzada e deixar o denominador como sendo 4. Vai ficar menos 4 mais 3 sobre 4. Isso é igual a menos 1 sobre 4. Então esse é um processo mais rápido de se resolver essa adição. Então você faz o produto aqui quando você tem só um número, mais quando você tem um número que não é uma fração com uma fração, então você pode fazer o produto aqui do denominador com esse número aqui e deixar então o denominador sendo o 4, né, o denominador da fração sendo o denominador comum, e somar os numeradores aí com esse processo. A gente vai ver isso com mais um exemplo. Então, letra H. Letra H, 2 sobre 5 mais 1. Mesma coisa. Então aqui, vou fazer aqui, então vai ficar 2. Quanto que é 5 vezes 1? É 5, dividido por 5. Um processo muito mais rápido de se fazer. Então vai dar 7 sobre 5. Bibliografia. O livro que eu estou usando é do Manuel de Paiva, Matemática, volume único. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.